Opa, aqui é o Marcos, fundador do site Investimentos Trader, e no trade narrado de hoje eu vou narrar uma sequência de trades, tem até loss aí no meio, tá? De trades realizados recentemente, no dia 14 de janeiro. Então não se esqueça, se o vídeo foi útil para você, curta o vídeo, se inscreve no canal e vamos lá. Nessa primeira entrada, ali são as duas linhas daquele canal, né? O preço estava oscilando dentro daquele canal, então eu procurei executar uma entrada minha aproveitando desse canal. Então eu aguardei ali o primeiro, o segundo, o terceiro toque no canal, tá? Para que eu pudesse ter certeza ou ter uma noção qual que seria a dimensão desse canal e onde eu poderia me posicionar nas operações, ok? Então após o terceiro toque, o preço recuou forte, né? Aqueles dois candles vermelhos ali de queda, tocou na paralela inferior do canal e já foi aí que eu me posicionei. Aquela linha cinza é a minha entrada, tá? A pontilhada vermelha abaixo ali é o meu stop loss e a pontilhada vermelha logo acima da minha entrada é o meu alvo. Aquelas três linhas acima ali, a pontilhada cinza e as duas vermelhas, é uma segunda opção caso o preço volte lá para a paralela superior, tá? Nesse teste eu estou tentando segurar 20 pontos, ok? E subindo o objetivo para um pouco acima. Então, se o preço passar de 20 pontos, eu vou subir o meu loss para 20 pontos, aí eu já não tenho mais prejuízo na operação e fico naquela condição, ou o preço vai bater os 20 pontos ou ele vai bater o meu alvo principal, tá? De qualquer forma, passando os 20 pontos, o objetivo é não ter mais prejuízo, ok? Olha lá, já ajustei o meu stop ali para 20 pontos, ó, você pode ver que a linha pontilhada vermelha agora ficou acima da linha cinza, tá? Então ou ele vai pegar na de baixo ou ele vai pegar na de cima, nas pontilhadas vermelhas, nessas duas aqui. Tanto uma quanto a outra vão me dar lucro. Tudo que eu quero ver, na verdade, o teste dessa estratégia são entradas atacando o book e me proporcionando dessa forma um stop mais curto, tá? Então eu não usei ordem passivas no book, né? Não deixei a ordem parada lá. Eu executei a ordem na medida que o preço mostrou a sua intenção, né? Pelo menos é o que eu esperava que ele fizesse. Só então eu me posicionei, ok? O stop loss foi esgoelando o lucro, vê que ele subiu um pouquinho ali. Eu coloquei um trailing stop de 5 pontos e meu alvo, né, o meu take foi alcançado nesse primeiro trade, ok? Então agora eu vou aguardar uma próxima oportunidade, né, ou ele se aproxima da paralela superior ou se aproxima da paralela inferior novamente, e aí a gente acompanha o que vai acontecer, qual que vai ser o comportamento do preço no caminhar do trade. Já posicionei uma ordem lá em cima, caso ele vá lá, tá? Então, da mesma forma, se ele pegar naquela linha pontilhada cinza, eu executo uma venda, ok? E o alvo vai ser a pontilhada abaixo da cinza e o loss acima, tá? O preço se aproximar novamente da paralela inferior, onde eu posicionei ele a minha entrada novamente, tá? Sempre que você enxergar uma linha pontilhada cinza, aquela ali é a minha ordem de entrada ou a minha ordem já executada. Para você definir se ela já foi executada, ela vai ter uma seta, tá? Isso aí é padrão do MetaTrader. Tá vendo aquela seta azul e aquela seta vermelha? Então quer dizer que eu comprei ali e vendi ali, tá? Isso é padrão MetaTrader. Preço bem próximo da paralela inferior. E a minha ordem está bem próxima ali, ó. Tô tentando ajustar para ver se eu consigo entrar na operação novamente, executando a mesma estratégia anterior, tá? Qual que é o objetivo dessa minha estratégia? Eu estou executando com um microlote para que eu corra o menor risco possível, né, financeiramente falando, porque essa é uma estratégia em teste, ok? Essa é uma estratégia em teste. Então, vou executar exaustivamente essa estratégia dessa forma, até que ela fique bem madura, bem definida, para que só depois eu execute já com o percentual justo, né, o percentual adequado para bater meus objetivos financeiros. Você pode perceber que eu vou estar sempre alternando os tempos gráficos, tá? Eu trabalho muito ali com 15, 5 e 1. Então ali você já pode ver que eu já me posicionei na operação, tá? Apareceu a setinha azul ali próximo à linha cinza, então o que está dizendo ali que eu entrei
naquela linha cinza ali, foi meu ponto de entrada, foi minha compra. O preço seguiu, já subiu o meu stop para trás ali, já amarrei os 20 pontos, já não tenho mais prejuízo nessa operação, tá? Essa é a condição que todo trader ama ver. Entrar na operação e você já amarrar o seu lucro, independente para que lado for o preço, eu já tenho lucro. Ok, saí da segunda operação com lucro também. E deixei o movimento seguir para ver o que acontecia, tá? Mantendo sempre ali aquela ordem de venda na paralela superior, caso o preço, como no candle, como nesses dois candles aqui, ó, que foi lá na superior, em 2 candles, tá? Em 10 minutos ele bateu e desceu, em 10 minutos ele foi na paralela inferior, com apenas 2 candles fortes. Você pode confirmar isso também ali no volume, que foi bem expressivo. Cortei um pedaço ali do trade, mas ficou visível ali que ele rompeu aquela paralela inferior, tá? Então já tenho uma estratégia para isso, já posicionei minha ordem de venda, aquela linha cinza é minha ordem de venda, meu objetivo está ali embaixo, né, que seria o último fundo, ok? O meu loss está acima do topo. Isso aqui é uma estratégia bem focada em price action, né, em movimentos ascendentes e movimentos descendentes. E ordem executada na venda, ok? Da mesma forma, eu vou tentar garantir os meus 20 pontos, ok? Caso o preço passe dos 20 pontos, eu já desço aquele meu stop que está lá em cima para 20 pontos, ok? Agora já não tenho mais prejuízo nessa operação, tá vendo a linha verde? A linha pontilhada está em cima da linha verde, ó. A linha pontilhada, o stop loss, que era loss, né? Agora virou gain. O stop loss, que eu transformei em stop gain, agora está bem próximo ali do preço, na linha verde. Da mesma forma, ou, ok, pegou no stop loss, que era gain, me deu 20 pontos de lucro, tá? Saí da operação com lucro, eu quero, na verdade, amarrar, sempre ter lucro, eu não quero devolver. A coisa mais frustrante, quando você entra numa operação, ela tá positiva e na sequência ela te dá um loss. Isso é muito frustrante, muito irritante. Então, uma boa forma de você garantir o seu lucro, talvez é você realizar a parcial, já garante o lucro, e deixa o trade seguir, ok? Mas no caso aqui em questão, eu estou entrando somente com um micro lote, né? Não tem como eu reduzir mais que isso. Só para você ter uma noção, se eu perder aqui, eu perco centavos, ok? Se eu ganhar na mesma proporção, eu ganho centavos. Então aqui novamente, seguindo o mesmo processo da anterior, eu fiz o terceiro trade bem sucedido, ok? Deixei o trade seguir, aguardando uma nova oportunidade, que é mostrando para você o canal que foi rompido, né? Ali ele formou um triângulo, onde eu operei ele e fiz os primeiros trades. Se você estuda a onda de Elliott, você vai identificar perfeitamente esse movimento que foi feito ali, ó. Tá ali, ele fez um triângulo, fez um ABCDE, rompeu o triângulo, tá vendo o triângulo? Rompeu o triângulo, precisei sair de frente do computador, voltei, me deparei com a seguinte situação, tá? Na sequência aqui, o preço próximo a uma resistência, no movimento bem esticado, eu fiz uma venda, ok? Então, da mesma forma, eu vou colocar o meu loss bem próximo, tá? Meu loss vai ficar curto e o meu gain também curto. Vou jogar o gain um pouco para baixo ali e se bater 20 pontos, eu seguro nos 20 pontos. Se não bater no alvo principal, eu segurei os 20 pontos, ok? Olha lá, desci para o fundo anterior, vou sempre fazer esse movimento, vou descer o alvo ali, tecnicamente falando, né? Fundo ou topo, e se o preço continuar seguindo ali, eu amarro os 20 pontos, tá? Para não perder, para não transformar uma operação, né? Um trade que estava no lucro em prejuízo. Mas atentando que, observando novamente que essa estratégia está em teste, tá? É uma estratégia de entrada atacando o book com a ordem passiva e com stop curtinho. Já vou amarrar meus 20 pontos em breve. Olha lá, pronto, amarrei os 20 pontos. Já não tenho mais prejuízo nessa operação, para que lado que for o preço ali, vai me dar lucro. Foi no meu alvo maior, né? Desceu forte por sinal. E agora vai acontecer uma situação interessante. Está se aproximando ali de 50% de Fibo. Cara, Fibonacci é muito poderoso.
o que eu vou fazer agora? Vou te fazer uma pergunta. O que eu vou fazer? O preço próximo a 50% de FIBO. Eu vou aguardar que ele apresente o primeiro indício de subida e vou entrar. Ok? Da mesma forma, vou entrar atacando o book, pôr o stop no fundo. Mas é impressionante a eficiência de se operar com o auxílio de Fibonacci. Tá vendo ali, ó? Puxei subindo, né? Fibonacci subindo. É onde eu gosto de me posicionar, 50, 61.8 ali são essa região, tá? 50, 61.8. Você tem que sempre considerar uma região, não considera a linha exata não, porque muitas vezes ele vai muito próximo, mas não encosta na linha ou passa um pouco. Então considera essa região. Eu nunca canso de me surpreender com a eficácia de Fibonacci. Olha lá, tocou 50%. Eu estou no gráfico de 1 minuto ali. Então não tem como eu enxergar dentro daquela onda ali, então tem que observar ali o movimento do preço mesmo. O que ele vai fazer. Eu já estou com vontade de colocar a minha ordem ali, ver que o preço parou em cima de 50%. Então vou colocar ali, pertinho ali do topo daquele candle que ele está em andamento ali, nem concluiu o candle ainda. Já põe meu objetivo, meu alvo e meu loss, tá ali, ó. Se o preço fizer um movimento de volta, eu já entro na posição, tá? Vou tirar o loss ali por enquanto da região de conflito de Fibonacci. Se você não sabe do que eu estou falando, clica aqui no link acima agora, esse link aí que vai aparecer. Dá uma olhada aí, eu tenho muita coisa de Fibonacci no meu canal. Vê que o preço parou em cima de 50%. Meu stop curtíssimo, ok? Então devo executar essa estratégia por pelo menos uns 2, 3 meses. E coletar o máximo de informação possível, ajustar quando for necessário. E o preço, olha lá, bateu em 50% e voltou. Então vamos ver, porque se você traçar uma linha descendo, você tem uma linha de tendência de baixa, tá? Mas vamos ver qual vai ser o comportamento do preço ali agora. Da mesma forma, se passar de 20 pontos, eu vou tentar segurar os 20 pontos. Mas como eu estou indo contra a tendência ali, mesmo tocando 50%, e com o stop curto daquele jeito ali, é uma operação bem arriscada. Olha lá, pegou ali no meu objetivo, ótimo, tá? Agora eu vou esperar para ver se aparece outra oportunidade, mas percebeu o poder de 50% de Fibonacci? Aquela região ali, ó, 5061.8, é onde eu faço as minhas entradas, tá? Olha como que o preço foi lá e repicou. Tá ali, ó, arredei aqui para você enxergar as retrações. Viu lá? Foi lá entre 50 e 61.8. 75% das vezes uma retração, né, uma correção vai lá. Então, use, claro, que tudo que está sendo dito aqui, se você quiser usar aí no ativo que você opera, você tem que fazer testes e mais testes, coletar dados. A partir desses dados você ajusta, muitas vezes você diminui o seu objetivo ou aumenta o seu loss, mas no final das contas você tem que sair positivo da operação, né? Não da operação, no mês, você tem que sair positivo no mês. Então vamos lá, aqui, ó, o preço está se aproximando de uma resistência, tá? Aquela linha verde ali, eu marco todas as resistências e vou ajustando, e eu já quero pensar numa venda, ok? Então tracei ali uma linha de tendência que o preço se encontrou nela, né? Bateu na minha ordem lá em 50% e foi zigue-zagueando em cima de uma linha de tendência de alta, LTA. E eu quero tentar entrar nessa possível queda que está por vir. Então está se aproximando ali novamente, ó, daquela linha verde, que coincidentemente foi o topo anterior, que na verdade não é coincidência, isso é um padrão de comportamento mesmo. E eu estou ali, minha ordem está ali, ó, minha ordem tracejada cinza é a minha ordem de venda. Quase pegando na minha ordem. Por que que você definiu que ali é o final daquele movimento? Eu não defini isso. Eu observei o histórico comportamental daquele movimento e naquela região ali normalmente ocorre uma
uma virada de direção, tá? Mesmo que curto, naquela região, na região de resistência ali, eu estou muito interessado em vender. E você pode perceber ali que o preço encontrou de fato uma resistência, mesmo que no gráfico de minuto, entendeu? Opa, pegou na minha ordem, rasgou ali aquela linha de tendência. Eu já vou logo ajustar os meus 20 pontos ali, vamos ver se meu stop está logo acima ali da linha verde, ó, tá vendo ali? Aquela resistência. E o preço está querendo testar novamente aquele topo ali, pertinho do meu loss. E pegou no meu loss. Paciência, isso acontece. Mas como o movimento ainda continua na mesma região, talvez eu vou precisar de aguardar, né, qual que vai ser a continuidade desse movimento, para que eu tenha certeza se foi um erro, se foi um stop loss de segurança válido, né, como eu já disse, a estratégia está sendo testada, ou se foi um erro técnico, né, talvez o stop loss um pouco mais longo não pegasse nele. Mas eu vou ter que aguardar a continuação do movimento para fazer esse julgamento. Então, a partir do momento que eu já tenho uma série de observações nesse sentido, eu já consigo traçar uma estatística que, por exemplo, se eu deixar meu stop loss tantos pontos, eu tenho um percentual maior de acerto. Então, tá vendo ali, ó, ele está com uma dificuldade de romper aquela região ali, tá? E eu quero vender muito ali. Ele já apresentou um vigor quando eu entrei na operação ali, ó, com o candle bateu muito forte ali, muito rápido. Então, eu ainda continuo na mesma ideia de vender naquela região ali, ok? Estou no saldo extremamente positivo no dia, porque já fiz vários trades positivos, esse loss agora, e vamos ver se eu faço mais algum aqui. A melhor forma de você aprender o que se passa na cabeça de um trader é o que eu estou fazendo aqui com você. É isso que eu gostaria de ver quando eu iniciei, tá? Aquela linha tracejada ali é minha ordem de venda. Se o preço descer de novo, eu entro novamente na posição, imaginando que aquele stop meu ali foi um erro de ajuste. Agora, se o preço subir, não, beleza. O movimento realmente não era esse que eu estava imaginando. Rompeu ali aquela resistência e foi embora. Agora, se cair, de fato, a resistência exerceu uma pressão de venda. Opa, novamente me posicionei na operação. Tá, vou pôr meu stop um pouquinho acima ali daquele último topo. Eu estou seguindo sempre o mesmo padrão de stop e de entrada. O stop curto. Por mais que eu queira colocar um stop longo, eu estou colocando stop curto, porque eu estou testando esse time de entrada e o stop na sequência, tá? Vamos ver agora que o preço faz. Da mesma forma, passando os 20 pontos, eu desço ali para amarro os 20 pontos, né? Já fico sem ter como ter prejuízo na operação. E vamos ver o que acontece aí. Por que eu desci meu alvo lá embaixo? Porque ali foi o último fundo, tá? Então desci meu objetivo ali no último fundo. Técnico, objetivo técnico, tá? Alvo técnico. E o loss, eu amarro ali meus 20 pontos porque, como eu disse, é frustrante você ver você de repente tem lucro, de repente você toma um loss. É muito mais satisfatório você segurar o seu lucro de alguma forma. Você pode fazer isso de várias formas. Por exemplo, eu podia entrar ali com 5 microcontratos, tá? E 20 pontos eu vendo sair em 4 e o outro eu mantenho até onde o movimento for. Vai o preço de novo cutucar minha ordem de stop lá. Mas tudo certo por enquanto. Naquele ali é um movimento que se espera um teste naquela região. Mas o que aconteceu ali foi interessante. Ó. Ali rompeu a LTA. Começou a lateralizar. Então já dá indícios ali que pode sim iniciar uma correção aí. Nesse momento que o preço está perto do seu stop ali, vem a vozinha falando na sua cabeça.
Oh, mas você vai entrar de novo, você vai perder de novo, porque já não sai logo. Não, mantenha a sua estratégia, porque nos extremos é que a pessoa faz a besteira. E nos extremos, os mais experientes estão esperando que você faça a sua besteira. Vendo aquela linha verde ali, onde o preço está com uma certa dificuldade para romper, é uma resistência antiga. As minhas resistências eu defino nos gráficos de 15 minutos, suporte e resistência. Viu como que 50% ali jogou o preço lá para cima de novo? Olha lá, o preço agora apontou ali de fato um movimento para baixo e eu já quero amarrar meu lucro ali. A vantagem dessa entrada atacando o preço na hora que ele dá o primeiro passo é que meu stop fica curto, tá? Se você deixar, por exemplo, seu stop ali parado, vamos pegar o exemplo de Fibonacci, parado ali perto da região de Fibonacci, você tem que pôr no mínimo o loss abaixo do fundo anterior, né, se fosse o caso ali, ou fora de 76.4. Aí você fica com um stop longo e um alvo curto. E quando acontece de você tomar o loss, você vai precisar de uns 3 gains na sequência para recuperar aquele loss. Mas no final das contas, dá certo também. Sem desespero, segue o que você planejou, tá? Eu já estou numa fase aqui quase, mesmo sendo uma fase de teste, já é uma fase bem avançada do processo de criar uma estratégia, ok? Você tem que seguir o que você planejou desde o início, você tem que ter alguma coisa em mente, seguir aquilo sistematicamente, tomar nota de tudo, analisar os dados e, se for o caso, corrigir. Então, por exemplo, se eu sair positivo nessa operação, a minha intenção quando eu tomei o loss ali inicial de venda estava certa. Ali de fato era uma região de venda, mas o meu stop ficou curto. Talvez se eu tivesse deixado o stop um pouco acima, talvez arredando o gráfico um pouco ali para a esquerda, enxergando onde foi o último toque naquela resistência ali, deixar meu stop fora daquela região, talvez eu não tomasse esse stop. Então esse tipo de análise você tem que fazer, e quando você tiver já uma amostragem, né, uma amostra grande de trades, você consegue ter uma estatística desses números e já sabe exatamente o que você vai fazer e põe na prática. Tá vendo? O último topo ali. Então, se eu tivesse seguido aquele último topo ali, eu não tinha tomado o stop. Quando bater 20 pontos ali, eu desço meu stop para 20 pontos, amarro o lucro e todo mundo fica feliz. Tem hora que a operação não define e você tem compromisso. Tá no lucro? Encerra a operação, ok? Mas não deixa muita pendência, não fica criando problema para você ficar pensando depois não. Então é isso aí, espero que tenha gostado do vídeo, tá? Se foi útil, curta, compartilha, segue o canal e até o próximo, forte abraço.